e é muito importante que ele tenha feito isso, eu acho extremamente importante. O fechamento dos shopping centers e centros comerciais está determinado, né, a partir de amanhã, à exceção das farmácias, clínicas de atendimento na área da saúde, supermercados, restaurantes, locais de alimentação nestes estabelecimentos, bem como espaços de circulação para acesso aos mesmos. Então, restaurantes, bares, lanchonetes têm que higienizar após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre no início das atividades. Todas as superfícies de toque devem ser higienizadas, cardápios, mesas, bancadas, tudo, né? Quer dizer, tem toda uma... E aqui a gente percebe claramente a necessidade de falar coisas que, vamos supor assim, só entre nós duas aqui, são coisas óbvias, né? Lavar várias vezes, higienizar, no período de funcionamento, limpar tudo, passar um paninho, passar álcool, cuidar, fazer higiene, lavar as mãos. A gente está chegando, né, recebendo todo o tempo essa ideia de que nós temos que lavar as mãos. Então está fechado aí, a partir de hoje, a partir de amanhã, tudo vai ficar fechado e a grande preocupação realmente é com essas pessoas que, digamos assim, elas não têm como sobreviver, o que vai fazer, né? Como é que isso vai ser administrado, porque essas pessoas, não adianta ficar dizendo, tu vai entrar no sistema, tem que ter dinheiro na mão. Não tem nada diferente do que saber que tem dinheiro na mão, que as pessoas vão ter capacidade de sobrevivência, né? Vamos aqui, a Terezinha Palhano está nos mandando uma mensagem de voz. Vamos ouvi-la. Bom dia, Beatriz e amigos, que é a Terezinha Palhano. Beatriz, ontem à noite eu liguei para uma amiga minha, né, para saber para que estavam, se a menina dela estava cumprindo quarentena. Ela disse, eu estou mudando para aula, não me interromperam, eu não vou prejudicar os estudos da minha filha. Eu disse, eu estou abismada com o que eu estou escutando da tua boca, mana, mas eu não vou nem argumentar mais nada contigo. Eu achei assim, a falta de responsabilidade, por mais que os colégios ainda estejam na ativa, uma mãe que pensa num pai que é idoso, que está lá, ela mesma que é fumante, compulsiva, é uma situação de risco. Aí eu fiquei pensando, gente, como tem pessoas que não têm noção da realidade nesse mundo. Ao invés deles cancelarem, deles ajudar a bloquear esse vírus, eles estão assim, abrindo as portas. Tipo, minha filhinha vai pegar só uma gripezinha, mas não vai ter nada. Olha, só orando mesmo, muito. Que Deus nos abençoe, Beatriz. Deus nos abençoe. É verdade, Terezinha. E muita gente vai sair dessa situação, porque tudo tem começo, meio e fim, e obviamente essa situação vai ter um fim, não sei se daqui a 90 dias, 120 dias. É difícil a gente saber, mas nós vamos passar por isso e essas pessoas, muitas delas, terão experiências dramáticas. Só que atenta para um detalhe. É por isso que nós temos, que foi nos dado pela criação, nos foi dado livre-arbítrio. Então não carrega mala que não é tua. Não carrega culpa, preocupação que não te pertencem. Nós temos que alertar as pessoas para as quais a gente fala, certamente a maioria tem 70% de capacidade cognitiva, 80%, 100%, então você alerta a pessoa está fazendo ou não está fazendo, passa a ser um problema dela. Porque senão tu acaba trazendo para a essência de alma uma angústia que não é tua, querendo fazer com que as pessoas entendam o que elas não estão agora preparadas e menos ainda, elas não querem admitir. Elas são egoístas, são pessoas absolutamente ególatras, né? Que não querem admitir que a gente está numa situação, todos, ricos, pobres, negros, brancos, chineses, amarelos, todo mundo está na mesma situação.
Quer dizer, os grandes... É o caso, por exemplo, veja que é o caso do presidente escolhido aí por uma grande maioria de brasileiros. Todos, sem exceção, presidentes de todos os países, mandatários de todos os países, estão ajoelhados diante de uma situação de crise total, porque não há como, uma coisa, é como ontem eu li, né, um bar lá na França, que não fechou nem durante a Segunda Guerra Mundial, fechou agora. Aí conversaram com o dono do bar, ele disse, olha, o nazista, quando vinha chegando, a gente podia olhar e ver, esse aqui, esse inimigo, não. Ele é microscópico, ele é invisível, mas é um grande inimigo, talvez o maior que a gente já teve. Dadas as dimensões que estão, né, que está sendo dada aí pela mídia internacional. Então, todo mundo está o Papa, o presidente dos Estados Unidos, o presidente da França, o presidente da Rússia, o presidente da China, o presidente da Inglaterra, o primeiro-ministro, a direção da Alemanha, a direção do Japão, a direção da Austrália, a direção do Canadá, a direção aqui da Argentina, a direção... todos estão admitindo que nós estamos diante de um quadro inédito, único, desolador, preocupante, e nós aqui temos, desgraçadamente, esse espelho de uma parte da cidadania brasileira, que é o Bolsonaro. Então ele aparece como uma pessoa, ele está programando festa de aniversário, que vai ser agora dia 21, ele disse que vai fazer uma festinha de aniversário dele, dia 22 faz a Michele, então vai ter festa no Arraial. Ele está programando uma viagem para Fernando de Noronha. Ele hoje está criticando o ministro da Saúde porque disse que ele está colocando estresse na cabeça das pessoas, que está quebrando o Brasil, porque os dirigentes estão mandando fechar. Quer dizer, eu não imagino, não sei, não quero julgar, não posso, quais são os briefings que ele recebe de informação. Quem é que passa para ele as informações a respeito do que está acontecendo no mundo? Ele vive numa outra fantasia e eu não acredito, repito, que ele seja louco. Ele é irresponsável, absolutamente, literalmente irresponsável e mau. Não se preocupa com o outro, né? Não há uma preocupação com o outro. Mandar um abraço a todos os amigos que estão aí na nossa companhia. Muito obrigada. Relaxa, te acalma, né? Porque tudo isso vai passar. Não sei quanto tempo, mas vai passar. Vocês se deram conta de uma coisa? Ontem eu estava comentando com a minha filha, né? Pois é, mas vai ser tudo isso. Gente, vocês se lembram que ontem era Natal? Ontem nós estávamos dizendo... Ai, que eu vou fazer na noite de Réveillon? Como é que vai ser a minha festa? Ou vou dormir? Nós já estamos na metade de março, já passamos da metade, hoje é dia 18 de março. Nós já temos quase 90 dias do ano de 2020 que já se foi. Já acabou. Já se foram, todos os dias já se foram. Então, passar 90 dias agora vai ser também desesperador, preocupante, cansativo, angustiante, tudo junto. Mas se a gente tiver, né, se a gente conseguir ficar juntos nesse período, nós vamos conseguir ajudar uns aos outros, tá bom? Nós temos agora uma fala aqui do Ricardo Coelho. Vamos ouvi-lo. Bom dia, vida, bom dia aos amigos Manual Altas. Bia, é assim, ó, eu tenho certeza, né, que para muitas pessoas, a grande maioria, a ficha não caiu ainda. Muita gente está levando isso na flauta, né? Ontem eu fui no supermercado de novo, claro, o movimento caiu em relação àquele dia que eu fui, né? Que as coisas estavam sumindo e tal, mas tinha bastante movimento ainda. E na volta, assim, no caminho, eu vi um senhor, e ele cumprimentava as pessoas, assim, cumprimentava os conhecidos que ele encontrava com o cotovelo, assim, vamos nos cumprimentar, assim, agora é com o cotovelo, não sei o que, e dava risada, sabe? Levando, assim, tudo na flauta, né?
Aqui no serviço, aqui na clínica, teve um senhor que ele veio e daí ele comentou assim com as colegas: olha, vocês não estão percebendo que a cidade está mais vazia, está vazia e tal, né? Porto Alegre está mais vazia. Aí as colegas disseram assim: sim, a cidade tá ficando vazia, as pessoas não estão mais circulando em função desse vírus que está por aí, né? Daí ele disse assim: ai, que coisa boa, então eu vou aproveitar e vou bater perna. Bem assim ele disse, né? Então, para muitas pessoas, a ficha ainda não caiu, né? E não sei se tu viu, teve um caso de um casal, eles estavam hospitalizados, né, com suspeita de terem contraído o vírus, lá em São Borja, assim, simplesmente fugiram do hospital. A Polícia Rodoviária Federal teve que intervir, pegaram eles escondidos lá num estacionamento, lá em São Borja, um casal, aí levaram eles de volta para o hospital. Então as pessoas, elas não têm sequer noção, né, do que está acontecendo. E eu passei ontem na vinda do supermercado para casa, porque eu fui bem rapidinho pegar alguma coisa e voltar para casa, né? E tinha um senhorzinho andando assim pela calçada, sabe? Eram 7h30, 8 horas da noite. Eu dizia: tio, vai para casa, tio. Aí ele ficava olhando assim, sabe? O que né? Como que isso? Ai, o que tá acontecendo? Né? Então, é isso. Infelizmente, para muita gente, não caiu a ficha ainda. Muita gente não está se dando conta do que está acontecendo. Um abraço, até mais. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, uma das orientações que a gente está vendo aí pelos especialistas é que quem tem idoso, que é daquele tipo mais isolado, deve tentar fazer alguma conexão, porque essas pessoas elas já têm uma vida isolada. E, de repente, elas vão ver assim, a cidade parando. São pessoas que muitas vezes nem escutam notícia, que estão ali preocupadas com o seu mundinho bem pequenininho, mas querem sobreviver. Nós não podemos nem dimensionar como é que funciona a cabeça desse povo. Mas tem que alguém da família tem que chegar até onde eles estão para conseguir conversar com eles, porque eles são os idosos. Nós somos as pessoas mais, tipo assim, olha, estamos na faixa de risco mesmo. Então é preciso que alguém da família se aproxime, converse com esse idoso, um tio lá meio esquisito que a pessoa tenha, tentar ir até lá, conversar com o tio, perguntar o que ele está precisando, se tem telefone, ligar 1, 2 vezes por dia ou 1 vez por dia para fazer contato, né, com essas pessoas. É preciso que a gente faça esse contato, porque senão nós ficamos, tipo assim, né, com medo do que pode acontecer, né? A Zica Fortini está me mandando aqui um material sobre desconforto emocional em períodos de isolamento. Esses materiais, assim como esse que ela está me mandando, são aqueles com os quais nós vamos ter que conviver e passar adiante. Porque, obviamente, durante períodos de isolamento, o mal-estar psicológico pode se instalar. Muitas pessoas, ontem mesmo, já não aguento mais falar em coronavírus. Eu digo, bom, te acalma, porque tu vai ouvir no mínimo por mais 90 dias, 120 dias. Então, o impacto de tudo que está acontecendo é grande, mas nós vamos ter que trabalhar o nosso sistema imunológico, vamos ter que trabalhar o nosso equilíbrio mental. Por quê? Porque sim, se me permitem a verdade, né? É porque sim, evitar excesso de informações desnecessárias. Informação em excesso pode gerar ansiedade, então ficar ouvindo notícia, informação, e aí você não consegue sair daquele, é como se fosse uma teia de aranha brutal, né? Então evitar o excesso de informações, é preciso ficar atualizado. Então escolhe uma hora, um noticiário da manhã, um noticiário do meio-dia, ou um só, né? Não caia na armadilha da hiperinformação, porque nessa hiperinformação a nossa preocupação maior é com as informações falsas, ou então exageradas, e elas vão ocorrer se você ficar o tempo todo na base da informação. Por quê? Porque isso vai te dar um constante estado de alerta. Nós não vamos ter capacidade de relaxar, discernir,
relativizar as coisas, né? Nós